Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, os consumidores brasileiros ficaram menos propensos às compras em fevereiro. A intenção de consumo das famílias recuou 0,5% em relação a janeiro. Foi a terceira queda consecutiva. O economista Antônio Dias vai nos ajudar a entender esse quadro. Boa tarde, Antônio. O que tem feito o brasileiro ficar menos propenso ao consumo? Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês novamente. Bom, essa intenção, essa queda na intenção de consumo é ainda relativamente superior à do ano passado, se nós compararmos com fevereiro do ano passado, mas nos últimos 3 meses tem havido essa queda na intenção de consumo das famílias de modo geral. Isso pode ser explicado de acordo com os dados, não apenas dessa pesquisa sobre a intenção de consumo, mas de uma outra pesquisa também realizada pela mesma CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que é sobre a inadimplência, sobre o endividamento dos consumidores, né? Então, isso mostra que as famílias têm preferido, nesse momento, nesses últimos 3 meses, que tudo indica, a reduzir o consumo e a priorizar a reorganização de suas finanças pessoais, de suas finanças familiares, né, como forma de reorganizar, aproveitando um crédito mais fácil, mais acessível, mais barato, né, menos oneroso, por conta da redução que a gente tem experimentado da taxa Selic, e uma tentativa também das famílias de, dentro daquele conjunto de expectativas criadas ali pelo Desenrola, um programa que foi desenvolvido recentemente pelo governo federal, que é essa busca pela reorganização da saúde financeira, da vida financeira. Então, quer dizer, nesse momento inicial, nesses últimos 3 meses, nesse momento em especial, há essa queda, mas indica que nos próximos meses a tendência é, de acordo com essas circunstâncias, com essas bases, com essa configuração de um crédito mais acessível, taxas de juros menores, né? Emprego ainda que com desaceleração, né, em níveis razoavelmente aceitáveis e relativamente inferiores a períodos anteriores, né, e também com inflação ainda, né, que é elevada, a gente reconhece isso, mas sob controle, e é relativamente inferior a períodos anteriores, a gente tem aí um cenário de que, ajudado também, inclusive, pelo consumo das famílias de maior renda, a gente possa ter uma reversão dessa expectativa ou dessa intenção de queda atualmente verificada, né? Então, tem sido constatada, de acordo com essa pesquisa e comparando com dados de outra pesquisa, né, sobre inadimplência, de que as famílias estão preferindo reorganizar suas finanças nesse momento, o que indica, então, uma posterior retomada, né? Sugere uma posterior retomada do consumo nos meses seguintes. Pois é, Antônio, recentemente a gente teve aumento no salário mínimo, tivemos reajuste na tabela do imposto de renda e mesmo assim, como você disse, as pessoas estão preferindo pagar dívidas a fazer novas dívidas. Estamos vivendo um momento de mudança de mentalidade do brasileiro? Espero que sim, esperemos que sim. É muito salutar isso, muito louvável, que é essa, né, talvez até por conta do Desenrola, que criou esse cenário, esse contexto, né, de renegociação de dívidas, né, de as pessoas reconhecerem a importância que tem uma saúde financeira, uma boa saúde financeira, as finanças equilibradas. Então, isso tem, num primeiro momento, essa queda no consumo, e isso vai sugerir, né, vai, como você bem colocou, sugerir uma mudança, talvez, de mentalidade também dos próprios comerciantes, em termos de expectativa de vendas, e dos consumidores, de agora consumirem de maneira mais equilibrada, mais consciente, de modo a adequar o seu consumo à sua real capacidade financeira para realizar, né, esse consumo. Então, isso sugere, sim, uma certa, esperemos que seja de fato uma mudança de mentalidade para os próximos meses, para os próximos anos, e que o consumidor brasileiro também se torne mais consciente em relação ao consumo e aí passa a ter, né, uma vida financeira mais equilibrada. Isso é bastante desejável. Quando a gente fala em economia também, né, a redução do consumo pode ajudar também a baixar um pouquinho a inflação. Como que você vê, quais setores que hoje têm pesado na inflação e qual o cenário que você imagina que pode ser que a gente tenha uma melhora com essa baixa de consumo do brasileiro? Sem dúvida, a queda do consumo, principalmente, né, a gente pode ver aí o consumo das famílias de modo geral e um setor que pressiona bastante, que é o setor de serviços, né? Os serviços, de modo geral, são muito demandados, né, com qualquer aumento de renda, como houve, como você bem colocou, a questão da transferência de renda por meio do aumento do salário mínimo, por exemplo, atualmente R$ 1.412, outros programas também de transferência via Bolsa Família, né? Uma injeção de recursos importante que nós vamos ter nestes próximos meses aí, que é a questão dos precatórios, o pagamento dos precatórios atrasados. Então, isso vai trazer também uma injeção de recursos, né, para a economia. Daí aquela expectativa que eu mencionava anteriormente de, nos próximos meses, talvez essa intenção de consumo se reverter e passar a ser, né,
mais elevada, positivo, um crescimento. Então, ou seja, o setor de serviços, diante desse cenário mais favorável de renda, de emprego, ainda que com leve desaceleração nos últimos meses, mas esse cenário maior de renda, né, de aumento de salário mínimo, de injeção de recursos à economia, o setor que mais impacta em termos de aumento de preço é o setor de serviços, né? Então, serviços de modo geral que passam a ser mais demandados e que aí acabam elevando preços muitas vezes. Então, a expectativa é de que o consumo, com essa injeção de recursos de precatórios e também do aumento da renda das famílias de modo geral, a gente possa ter uma recuperação da intenção de compra das famílias nos próximos meses. Então, por tudo que você disse aí, pelos exemplos, a gente pode ficar esperançoso, então, de que nos próximos meses a gente deve ter uma recuperação da economia e também da intenção de compra do brasileiro. Sim, é a expectativa, a gente sempre espera. 2023 fechamos aí com um crescimento, né, de 3%, em torno de 3,2% do PIB, ainda há que se confirmar esse número, né, pelo IBGE, mas temos aí agora uma expectativa ainda positiva para 2024, embora relativamente inferior. Se compararmos com 2023, o crescimento em 2024 tende a ser menor, né, em torno de aí 1,6, 1,68, 1,7 quase, esperando talvez alcançar a expectativa do governo de torno de 2,2%. Essa é uma expectativa de crescimento ainda menor, né, por conta do aspecto cíclico da economia, um ano mais forte, um ano mais fraco, né, tal, mas com essa injeção também de recursos, como eu acabei de mencionar, dos precatórios, são 90 bilhões de reais, isso tende a acelerar, impulsionar, né, o desenvolvimento econômico neste ano de 2024 e talvez aí consigamos alcançar a expectativa de crescimento de 2,2%, embora inferior à de 2023, mas ainda positiva com o crescimento do PIB, né, que deve ser levado em conta de maneira bastante considerável, né? Tá certo, Antônio. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde para você. Eu que agradeço. Boa tarde a todos nós.